A história da paróquia de Santana funde-se com a história do município de Guidoval. No arquivo paroquial, encontramos apenas a cópia da Carta-Lei de Criação da Paróquia, datada de 2 de maio de 1856, e os livros de batismo, de casamentos e de óbitos, também a partir de 1856. O livro de tombo, o mais antigo que a nossa paróquia possui, é de julho de 1921, aberto pelo padre Vicente de Cunto Pinto. Acredita-se que algumas informações e documentos sobre a vida da nossa paróquia na segunda metade do século XIX podem ser encontrados nos arquivos da Cúria Arquidiocesana de Mariana, pois até 1942 Guidoval pertencia à Diocese de Mariana. Um rancho de sapé, de onde Guido Tomás Marliere comandava toda a região, deu origem ao Arraial do Sapé, hoje Guidoval. As primeiras famílias a colonizar a região foram os Ferreira de Araújo, os Ferreira da Costa e os Silva Cruz, criando as primeiras fazendas. Os primeiros fazendeiros do Arraial do Sapé trouxeram com eles a devoção a Santana, a Santa Cruz e a São José. Ao que parece, cada uma dessas famílias deixou por aqui um marco da sua devoção. Os Ferreira da Costa eram devotos de Santa Ana. Os Ferreira de Araújo nos deixaram a Capela Santa Cruz e a família Silva nos deixou a Capela de São José. Com a criação da paróquia de São João Batista em Visconde do Rio Branco em 1810, as comunidades ribeirinhas ao longo do rio Chopotó recebiam de tempos em tempos as visitas do cônego Marcelino Rodrigues, primeiro pároco de Visconde do Rio Branco entre os anos de 1810 e 1859. Em 1841, foi criada a paróquia de São Januário em Ubá. Assim, o Arraial do Sapé ficou sob os cuidados do padre José de Paiva Campos, primeiro pároco de Ubá, que de vez em quando visitava o arraial para catequizar, batizar, casar e outras atividades religiosas. Com o passar do tempo, o Arraial do Sapé transformou-se em Arraial de Santana do Sapé, devido à forte devoção a Santa Ana e à influência da família Ferreira da Costa. O crescimento social e religioso do arraial deveria ser dinâmico, pois no ano de 1851, o povoado de Santana foi elevado a Distrito de Paz pela Lei Provincial número 533 e em 1856, provavelmente a pedido da Diocese de Mariana, o padroado criou aqui uma paróquia. No dia 2 de maio de 1856, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, com a bênção de Dom Antônio Ferreira Viçoso, na época bispo da Diocese de Mariana, assinou o decreto da criação da paróquia de Santana do Sapé. O local continuava com o mesmo nome, Arraial de Santana do Sapé, como distrito do município de Ubá, só que agora o arraial tinha uma paróquia, criada pela Lei número 758. O pároco que assumiu a paróquia em junho de 1856 foi o padre José Francisco Baião. Ficou na paróquia por 9 anos, até 17 de maio de 1865. Os primeiros registros de batismo, casamento e óbito são datados de 1856. A primeira igreja do Arraial do Sapé, dedicada a Santa Ana, começou a ser construída provavelmente em 1851, quando o arraial foi elevado a Distrito de Paz, no terreno doado pelos irmãos Delfino Ferreira da Costa e João Ferreira da Costa. O senhor Manuel Ferreira da Costa foi quem doou para a igreja a imagem de Santana, escultura em madeira que até hoje se encontra na igreja matriz. Quando em 1956 a matriz velha estava sendo demolida para a construção da nova, as testemunhas oculares relatam que a parte central foi construída toda em madeira de lei, sendo 90% de cedro. Havia muitas paredes de barro e as laterais eram de tijolos grandes, feitos de barro cru, que levavam uma mistura de grama para fortalecer os mesmos. Todo o serviço de embolso era de areia e cal virgem, uma vez que naquela época não existia cimento.
Ao longo dos anos do século XIX, a igreja foi sucessivamente ampliada e embelezada. O nome oficial da paróquia era Paróquia de Santana do Sapé, ou simplesmente Paróquia do Sapé. No ano de 1906, a paróquia celebrou seu primeiro cinquentenário da fundação. Na ocasião, realizou-se uma missão evangelizadora e foi inaugurado um novo e belo portal do cemitério. Em novembro do mesmo ano, o padre João Caetano da Encarnação, pároco na época, fundou o Apostolado da Oração. No fim do século XIX e no início do século XX, vieram até aqui várias famílias italianas, a saber, Bressan, Quinelato, Schiavon, Ock, Mori, Archetti, Righetti, Masala, Mellini, Januzzi, Caputo, Donadoni, dentre outras, enriquecendo assim o Arraial do Sapé com a sua cultura e espiritualidade. Em maio de 1940, quando o Monsenhor João Crisóstomo assumiu o pastoreio da paróquia, constatou-se que a matriz era muito velha e precisava de reparos ou então de uma nova. Entre 1948 e 1949, Padre Crisóstomo, ao celebrar uma missa, mostrou aos fiéis uma revista contendo uma foto de uma igreja de Roma e dizia que só conseguiriam fazer uma igual se o povo tivesse muita fé. Dom Delfim Ribeiro Guedes, durante a sua visita pastoral de 17 a 20 de junho de 1955, constatou que a matriz, mesmo com as melhorias que Padre Oscar fez no início do seu paroquiato, estava em estado deplorável. E na sua carta, após a visita pastoral, escreveu, abre aspas, a igreja matriz de construção antiga se encontra em estado que não permite sua conservação. Assim, já tivemos o prazer de aprovar a planta da nova matriz de Santana a se erguer em Guidoval, graças ao espírito empreendedor do reverendo pároco e à constante cooperação e boa vontade dos fiéis devotos de Santana. Fecha aspas. O arquiteto engenheiro que desenhou a nova matriz de Santana foi o mesmo que fez a planta da torre, Dr. Seno, da cidade de Ubá. 2 meses após a visita pastoral de Dom Delfim e da aprovação pelo mesmo da planta, Padre Oscar convocou a cidade para a celebração do lançamento e bênção da pedra fundamental da nova matriz no dia 21 de agosto de 1955. O lançamento e a bênção da primeira pedra foi realizada pelo cônego José Ribeiro Leitão, da cidade de Ubá, representando Dom Delfim Ribeiro Guedes, bispo da diocese. A pedra fundamental, um bloco de pedra de 60 centímetros por 60 centímetros, foi lapidada pelo senhor José da Cruz e colocada embaixo do futuro altar maior. Quando a pedra fundamental foi lançada, a fundação da nova matriz já estava bem adiantada. A construção da nova matriz foi um empreendimento, humanamente falando, inacreditável. Os simples mortais, vendo a igreja pronta, diziam e dizem até hoje que o padre que fez isso era um santo ou então louco. Ele mesmo, em janeiro de 1957, 2 anos após o lançamento da primeira pedra, confessou, abre aspas, a construção desta nova igreja matriz consumiu minhas forças e os meus dias de vida. Daí, o desejo de ser enterrado, sepultado ao pé da mesma, para que os paroquianos se lembrassem, ao passar pela mesma, de rezarem pelo descanso eterno de minha alma. Fecha aspas. Sobre a obra, Padre Oscar, infelizmente, não anotou nada no livro de tombo. Da sua carta de despedida, que escreveu em janeiro de 1957, colocou numa garrafa e depositou no seu túmulo, na frente do pórtico da igreja, sabemos que na obra trabalharam 6 pedreiros, entre eles João de Castro, Calixto Braz de Oliveira e José Antônio da Silva, conhecido por José Messias, e o servente que se destacou foi José Gravina de Castro. O primeiro engenheiro que trabalhou na primeira fase da obra foi o senhor Pedro Dias da Silva, de Belo Horizonte, que veio morar com toda a sua família em Guidoval. E o segundo foi o senhor Benício Siroco, da cidade de Leopoldina. A nova matriz Santana foi projetada e construída no estilo neoclássico, desenhada pelo engenheiro italiano Dr. Seno. Parece muito com as clássicas basílicas romanas com seus altos campanários.
Há uma grande semelhança com a igreja de São Jorge, em Velabro, do século XIX, em Roma. A matriz de Guidoval, por dentro, é muito sóbria. Os altares foram confeccionados em 1955 na Marmoraria São José, em Belo Horizonte. No dia 25 de julho de 1966, Dom Geraldo Ferreira Reis, bispo da Diocese de Leopoldina, consagrou o altar da nova matriz, tendo sido colocadas no mesmo as relíquias dos santos mártires, Nestório e Vitória. 26 de julho de 1966, na festa de Santana, Dom Geraldo presidiu a celebração da ordenação sacerdotal do diácono Felipe Caetano da Silva, guidovalense, da Congregação dos Padres Sacramentinos.